Olá pessoal, meu nome é Vinícius Dias e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um padrão chamado Tell, Don't Ask. Então pessoal, existe um princípio muito interessante na computação chamado Tell, Don't Ask, ou seja, afirme, mande, não pergunte. E vamos conversar sobre do que se trata e quais as vantagens desse padrão. Aqui a gente tem uma classe post, que representa um post de um blog, e ela tem um status. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu deixar algumas coisas bem claras. Nunca crie mais de uma classe no mesmo arquivo, eu só estou criando aqui porque é um arquivo de rascunho para a gente trabalhar esse conceito. E outra, nunca deixe suas propriedades públicas. Opa, que era para estar pública aqui para o meu teste. Nunca deixe suas propriedades públicas para serem acessadas dessa forma. Também só estou fazendo dessa forma para a gente ganhar uma certa clareza aqui no exemplo, beleza? Mas, tendo isso em mente, vamos lá. O princípio Tell, Don't Ask diz que se eu preciso realizar alguma ação no objeto de uma classe, eu mando esse objeto realizar essa ação. Eu não pergunto para ele se eu posso e a partir da resposta dele, eu realizo a ação por ele. Que é exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou querendo publicar um post e eu estou verificando se o status desse post é igual a rascunho. Se for igual a rascunho, eu vou mudar o status para publicado. Se não, eu vou lançar uma exceção do tipo post já publicado. Então a gente tem alguns problemas aqui, mas vamos resolvendo isso conforme eu vou comentando. Primeiro, se eu quiser publicar esse post em qualquer outro lugar, eu vou ter que realizar esse mesmo if. Então a gente já sabe que não é interessante, né? Então vamos aqui dentro da classe post implementar um método chamado publicar ou publica. Chamar de publica. Dessa forma, eu posso verificar aqui dentro do post se o status dele mesmo for igual a post status rascunho, ou seja, ele vai verificar. Se estiver no status correto, no status que ele permite ser publicado, então ele vai ser publicado. Tá? Agora, caso contrário, vai lançar essa exceção. Beleza. Então, com isso, ao invés de ter todo esse código, eu simplesmente digo, post, olha só, publica. Publica, beleza? Faz a publicação desse post. E aí, ele vai verificar e vai marcar o status correto. Dessa forma, em todo e qualquer lugar que eu precisar publicar um post, que eu precisar mudar o status do post para publicado, eu vou chamar um método. Eu não preciso mais ficar fazendo essa verificação. Agora, um outro detalhe, antes da gente dar como encerrado esse conceito. Bom, para começar, agora a gente já aplicou o Tell, Don't Ask. Ou seja, eu não estou mais perguntando o post se eu posso publicar ele. Eu estou falando, olha só, post, se publica aí, eu quero que você esteja publicado. E a gente tem aqui um cenário, um caso de erro, onde o post não está em rascunho, ou seja, ele não pode ser publicado. Só que isso não é tão claro quando a gente lê assim, de cara. A primeira coisa que a gente vê é, se o status for rascunho, então ele vai publicar, beleza. Mas caso contrário, aí eu tenho que ler aqui. É um pouco mais natural a leitura quando a gente diz, olha só, um post só pode ser publicado se ele não tiver sido publicado ainda, certo? Aí ele vai poder. Então, se eu inverter essa condição, ou seja, se eu informar que o status não é igual a rascunho, eu posso lançar a exceção antes. Beleza, aqui eu lanço a exceção antes e de quebra eu removo um nível de indentação, eu removo um else do meu código. Se você já ouviu falar sobre Object Calisthenics, você sabe que utilizar else no código não é muito interessante. Na verdade, quem é bastante xiita desses exercícios do Object Calisthenics dizem que você não deve utilizar else nunca. Bom, eu tento seguir ao máximo, não utilizar else, e nesse caso é muito simples e benéfico não utilizar else. Então, eu não pergunto mais para o meu post se eu posso publicá-lo, eu simplesmente publico. E na hora de publicar, eu acho que fica bem mais claro dessa forma. Se o status for diferente de rascunho, o post já está publicado, é erro, lanço uma exceção. Agora, se ele não lançou a exceção, o código vai continuar, e aí o status vai ser marcado como publicado. Então, dessa forma, a gente tem aqui dois conceitos, mas eu queria realmente focar no Tell, Don't Ask. Porque dessa forma, eu simplesmente eu digo para a minha classe, para o meu objeto no caso, faça isso, execute essa ação. Eu não pergunto, eu não obtenho o estado dele para depois realizar a alteração. Inclusive, dessa forma, suponhando que eu realmente tivesse
essa propriedade como pública, agora ela pode ficar privada. Eu não tenho mais acesso ao status fora do post. Com isso, a gente ganha em encapsulamento. A gente só expõe o status se precisar, agora ele não fica mais público, a gente não altera ele diretamente. Seja como eu estava fazendo, com propriedade pública, ou criando um método setter, por exemplo, daria exatamente no mesmo. Então, dessa forma, eu aumento o encapsulamento. E com essa forma de fazer a verificação, ou seja, colocando a verificação do caso de erro antes, eu ganho um pouco de legibilidade. Perco um nível de indentação, o que é ótimo, eu removo um nível de indentação e ganho um pouco em legibilidade. E essa técnica é chamada de fail fast, onde a gente coloca o caso de erro antes. Então, nós tivemos aqui dois conceitos. Primeiro, o tell, don't ask, ou seja, eu afirmo para a minha classe o que eu quero. E a gente viu também, depois de aplicar o tell, don't ask, a gente viu sobre fail fast. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!